Convido você a abrir a Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 17. Estamos expondo aos domingos sobre a família da fé, textos baseados na vida de Abraão. Nessa noite, o capítulo 17, nessa manhã, o capítulo 17. E agora a confusão vai parar um pouquinho, porque o nome vai ser mudado para Abraão, então os irmãos não vão mais confundir Abraão. A partir de agora, até o final dessa série, será Abraão mesmo. Capítulo 17. Nós vamos expor todo o capítulo, mas nós vamos fazer a leitura à medida em que fomos aplicando em cada ponto da mensagem o texto. Então, à medida que fomos lendo, ponto por ponto, nós vamos lendo o texto da Escritura. Quantos irmãos aqui têm 20 anos de casado ou mais? Levanta a mão aí, só para ver. Caramba, é muita gente, hein? Muita gente. E é interessante porque, geralmente, depois dos 20 anos, é comum os casais renovarem os votos, fazerem a renovação das alianças. Um momento bonito, um momento romântico, em que é relembrado aquilo que foi dito lá no momento do casamento, os votos, as juras de amor, o compromisso reafirmado, renovado, diante de Deus, diante da família e diante também do casal. E parece ser exatamente isso que acontece no capítulo 17 aqui, a renovação de uma aliança. Uma renovação porque essa aliança já foi estabelecida, já havia sido iniciada. De Gênesis capítulo 12, quando Deus chamou Abrão e fez a ele uma promessa para ele sair da sua terra e de sua parentela e ir para um lugar onde Deus mesmo mostraria. Até aqui no capítulo 17, nós temos 24 anos. 24 anos que essa aliança começou a ser estabelecida. E essa aliança, assim como a revelação da palavra de Deus, ela se dá de modo progressivo. Progressivamente, Deus vai mostrando quem Ele é, o que Ele faz, o que Ele vai fazer. E assim também foi com o seu servo Abraão. 24 anos se passaram. E aqui nós já temos algo a se pensar. Como é que a gente reage quando a gente tem que esperar pelo Senhor tanto tempo? Como é difícil esperar. Talvez esse seja um dos exercícios da vida cristã mais difícil. Esperar no Senhor. E quantas vezes metemos os pés pelas mãos nessa espera, pela nossa ansiedade, pela nossa fraqueza, como fez Sara, Abraão e Agar no texto que nós vimos na semana passada. Mas o que nós temos aqui é, mais uma vez, esse Deus todo-poderoso se relacionando com o seu povo, se relacionando com Abraão, o Senhor indo em direção ao homem com graça, com salvação. O Deus que nos garante, nos dá garantias de que nós podemos confiar nas suas promessas. Dessa vez Ele nos dá algo palpável, algo visível, o selo dessa aliança. Para que a confiança, para que a fé nele fosse renovada, fosse fortalecida. E é sobre isso que eu gostaria de pensar com os irmãos nessa manhã, essa fé renovada. Primeiro, ela é uma fé renovada no grande eu sou. Versos 1 ao verso 8, acompanhe a leitura do texto. Quando atingiu Abrão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença e ser perfeito. Farei uma aliança entre mim e ti e te multiplicarei extraordinariamente. Prostrou-se Abrão o rosto em terra e Deus lhe falou: Quanto a mim, será contigo a minha aliança. Serás pai de numerosas nações. Abrão já não será o teu nome, sim Abraão, porque por pai de numerosas nações te constituí. Far-te-ei fecundo extraordinariamente, e de ti farei nações, e reis procederão de ti.
Estabelecerei a minha aliança entre mim e ti, e a tua descendência no decurso das suas gerações, aliança perpétua para ser o teu Deus e da tua descendência. Dar-te-ei a tua descendência, a terra das tuas peregrinações, toda a terra de Canaã, em possessão perpétua, e serei o seu Deus. Aos 99 anos, o Senhor vai ao encontro de Abrão e diz que tinha uma grande obra para fazer na sua vida através dele, uma grande mudança estava para acontecer. Quando a gente é mais novo, nós tendemos a fazer muitos planos e muitas mudanças acontecem em nossas vidas, isso é normal. Quando a gente chega na meia-idade e a gente quer mudar, quer inovar, isso já é considerado arriscado. Não é tão fácil assim mudar depois que a gente já está em uma certa idade. Agora imagine você, estamos falando aqui de um homem de 99 anos. E uma mudança grande estava para acontecer na sua vida. E que mudança é essa? Que empreitada é essa que o Senhor estava desenhando na vida de Abrão? Uma primeira mudança que vai acontecer na vida desse homem é a mudança do seu nome. Não será mais Abrão, que significa pai de um povo, será Abraão, pai de multidões, pai de uma grande nação, uma descendência cujas estrelas dos céus, que nós não podemos contar, é muito maior do que isso. É algo extraordinário que estava para acontecer. Uma promessa que havia sido feita já no capítulo 12, foi reafirmada no capítulo 15, e para que não restasse dúvidas, o grande eu sou, reafirma mais uma vez, Abraão, isso vai acontecer na sua vida. E o verso 2 traz uma expressão que de fato é extraordinária. Deus diz, eu te multiplicarei extraordinariamente. Algo fantástico vai acontecer a partir da vida de Abraão. Entretanto, o que chama a atenção aqui, deve nos chamar a atenção, é o que se encontra no verso 6. Quando o Senhor diz que dele, dessa descendência, procederão reis. Toda a linhagem real de Israel, do povo de Deus, passaria pela vida de Abraão. Um homem que vivia em tendas, um homem que vivia como nômade no deserto, um homem que não tinha descendentes, não tinha um filho legítimo com a sua esposa, a sua dinastia formaria reis. E essa promessa vai sendo passada aos seus descendentes, a Isaque, a Jacó, quando tem o seu nome transformado por Israel, e abençoa um dos seus filhos, chamado Judá. No capítulo 49, verso 10, a profecia de Israel para Judá é: o cetro não se arredará de Judá, nem o bastão diante dos seus pés, até que venha Siló, e a ele obedecerão os povos. A promessa para aquele homem de 99 anos, que não tinha nada até aquele momento, é que ele daria início a uma dinastia de reis que dominaria toda a terra. E uma marca dessa aliança é que não somente Abraão seria beneficiário, não era somente Abraão que receberia a bênção do Senhor, ou Abraão e os seus descendentes primeiros, mas toda a sua descendência, toda a sua posteridade seria abençoada por Abraão. Por esse homem, pela obra que Deus iniciou nesse homem, nós também hoje somos abençoados. Participantes dessa promessa e dessa bênção que o Senhor deu há muito tempo atrás. E diante dessas promessas, o Senhor que garante a terra, o Senhor que garante a descendência, mais uma vez, revela a Abraão por que ele poderia confiar, o que ele deveria ter em mente para poder confiar no Senhor e na sua palavra. E, na verdade, a garantia que Deus dá é Ele mesmo, é o próprio Deus. O verso 1 diz que o eu sou o Deus Todo-Poderoso. O verso 8 vai dizer, dar-te-ei a tua descendência a terra das peregrinações. Veja, é o nosso Deus. Não é qualquer Deus, não é um Deus, é o Deus Todo-Poderoso, é o Elohim, é o El Shaddai. Ele garante a sua palavra, a sua promessa, nos garante que a promessa irá se cumprir. Não será pela força de Abraão, não será pela fé de Abraão, pelas obras de Abraão, não será por uma
geração simplesmente, não será por um povo, não será por uma economia, não será por um poder político, mas é o próprio Deus quem garante a salvação, a bênção e a redenção do seu povo, o Deus Todo-Poderoso. E meus irmãos, veja que coisa maravilhosa e extraordinária nós temos aqui. Se nós olharmos e formos estudar, e você se lembrar aqui rapidamente das religiões que existem por aí, todas elas trazem um grande abismo entre os súditos, entre os membros, entre aqueles que servem nessas religiões e a divindade. Você não consegue se aproximar da divindade. Você não consegue se relacionar com a divindade. Mas aqui nós temos o Deus que é todo-poderoso, o Deus que é santo, o Deus que é perfeito, o Deus que é maravilhoso, o grande eu sou. Ele vem ao nosso encontro se relacionar com a gente. Ele vem ao nosso encontro se relacionar com o seu povo, através dessa aliança, através dessa promessa. E diante desse relacionamento, desse chegar de Deus a Abraão e ao seu povo e a nós, ele requer uma coisa também, uma responsabilidade: anda na minha presença. Embora o Senhor seja o garantidor de que a promessa será cumprida, de que Ele vai dar essa descendência, uma descendência de reis, e uma descendência que, como veremos, desencadeou em Jesus Cristo, o nosso Senhor, o nosso Salvador, o nosso Redentor, aquele por meio de quem somos abençoados. Apesar de Deus garantir que tudo isso vai acontecer, nós temos uma responsabilidade: andar na presença do Senhor, andar nos caminhos do Senhor. Obediência ao Senhor, é isso que Ele requer do povo que se relaciona com Ele. O texto diz que Abraão deveria ser perfeito, seja perfeito, e aqui não no sentido de que Abraão não poderia errar. Nós já vimos e veremos que Abraão errou muitas vezes. Nós erramos muitas vezes. Mas a ideia aqui é buscar a santidade diante do Senhor. Ser de santos como eu sou santo. O Senhor nos garante isso. O Senhor garante a promessa. O Senhor garante o cumprimento da promessa. A fidelidade do Senhor, como nós cantamos aqui, é a garantia de que esse Deus que empenha a sua palavra, Ele vai cumprir. Podemos ter a nossa fé renovada, podemos ter a nossa fé fortalecida, podemos colocar a nossa fé no Senhor, por causa dEle mesmo e do seu caráter imutável, perfeito. O grande eu sou nos garante isso. Mas a fé também aqui é renovada por meio de um selo, por meio de um sinal. Versos 9 ao 14 e 23 a 27. O texto diz: disse mais Deus a Abraão: guardarás a minha aliança, tu e a tua descendência, no decurso das suas gerações. Esta é a minha aliança, que guardareis entre mim e vós e a tua descendência. Todo macho entre vós será circuncidado. Circuncidareis a carne do vosso prepúcio. Será isto por sinal de aliança entre mim e vós. O que tem 8 dias será circuncidado entre vós, todo macho, nas vossas gerações, tanto escravo nascido em tua casa, como comprado em qualquer estrangeiro, que não for da tua estirpe. Com efeito, será circuncidado nascido em tua casa, e o comprado por teu dinheiro. A minha aliança estará na vossa carne, e será aliança perpétua. O incircunciso, que não for circuncidado na carne do prepúcio, essa vida será eliminada do seu povo, quebrou a minha aliança. Verso 23, tomou, pois, Abraão a seu filho Ismael e a todos os escravos nascidos em sua casa, e a todos os comprados por seu dinheiro, todo macho dentre os da sua casa, e lhe circuncidou a carne do prepúcio, de cada um, naquele mesmo dia, como Deus lhe ordenara. Tinha Abraão 99 anos de idade, quando foi circuncidado na carne do seu prepúcio. Ismael, seu filho, era de 13 anos, quando foi circuncidado na carne do seu prepúcio. Abraão e seu filho Ismael foram circuncidados no mesmo dia, e também foram circuncidados todos os homens de sua casa, assim os escravos nascidos nela, como comprados por dinheiro ao estrangeiro. Para confirmar essa aliança, para que o povo se lembrasse de que o Senhor tinha feito essa promessa, e iria cumprir essa promessa, o Senhor dá um selo,
um sinal. Esse selo ou sinal representava, toda vez que o homem olhasse para isso, visse esse selo, visse esse sinal, iria se lembrar: nós fazemos parte do povo de Deus. O Senhor fez uma aliança com a gente. O Senhor tem uma promessa com a gente. E essa promessa irá se cumprir. E existe uma reflexão aqui que nós precisamos fazer, porque muitas vezes quando nós lemos as cartas de Paulo, Romanos, Gálatas, e a gente não dá muita importância para a circuncisão, como se ela não tivesse muita validade para o povo, não tivesse uma importância na história do povo, mas precisamos entender, conhecer como essa prática foi instituída e a sua importância e a sua representação na história da redenção. Essa circuncisão ela se dava justamente pelo corte do prepúcio, que é um corte na pele, na extremidade do órgão reprodutor do homem. E isto serviria de sinal, uma marca distintiva de que aquele homem ele fazia parte do povo de Deus. E alguns podem se perguntar: por que somente os homens? Porque as mulheres também não receberam sinal. Talvez um corte de cabelo, uma roupa, por que não? Meus irmãos, não cabe a nós esse questionamento, porque aprove ao Senhor, na verdade, escolher que o representante diante do povo, diante da nação e diante do próprio Deus fosse o homem, que representaria a sua família, que conduziria o seu lar. E isso não quer dizer de maneira nenhuma que as mulheres não estivessem inclusas na aliança, elas faziam parte dessa aliança. Prova disso é que o descendente de Abraão não foi Ismael. O descendente de Abraão foi o seu filho com Sara, sua esposa. Calvino vai dizer que essa aliança que Deus grava nos homens tem uma condição: as suas mulheres também estão vinculadas nessa aliança. A esposa, as filhas estavam vinculadas, como se fossem participantes desse mesmo sinal. Então outra pergunta pode surgir: por que algo tão cruento, tão sanguinário, tão sofrido? Por que fazer isso? Isso aqui, meus irmãos, tinha um objetivo didático de lembrar que precisamos remover o pecado. E remover o pecado dói. Gosto muito de Tim Keller, quando ele fala um pouco sobre perdão no livro Acusa do Rei. Ele fala que o perdão ele tem um preço, e é preço de sangue. O significado de pacto ou aliança é justamente uma aliança de sangue, que é soberanamente administrada. Precisa haver derramamento de sangue. Não aqui o sangrar até a morte, os homens não sangravam até a morte, mas esse simbolismo serviria para lembrar o preço que deve ser pago, o sofrimento que é pecar e remover pecado. Então os homens deveriam passar por esse processo, mas também nos chama a atenção que esse sinal feito não era somente para Abraão, eram para todos da sua casa. E o mais extraordinário aqui, não era somente os seus filhos, sobrinhos, netos, mas todos os que estavam na sua casa, escravos, estrangeiros e os nascidos de sua casa. Meus irmãos, isso aqui é maravilhoso, porque o que nós temos aqui é um dos aspectos da redenção, o texto que nós lemos de Apocalipse. Deus comprou para si povo que procede de toda tribo, língua, raça e nação. A extensão da aliança do Senhor não é somente com o povo étnico, mas com todo aquele que coloca a sua fé em Jesus Cristo. Ele comprou gente de todos os lugares. O texto também nos diz algo que pode chamar a atenção dos irmãos: por que crianças com 8 dias de vida deveriam ser circuncidadas? Por que desde cedo elas deveriam receber esse sinal? Primeiro, para lembrar que mesmo as crianças, elas não estão imunes do pecado. Fomos concebidos em pecado. Nós nascemos com o pecado. Mesmo o seu filho, o seu neto, o seu sobrinho, tão bonitinho, a criança inocente, ela é pecadora, carece da graça de Deus. E circuncidar lembra isso. Mas também, em segundo, para que
eles lembrassem e soubessem que há uma descendência prometida, há uma descendência separada por Deus e para Deus, uma descendência que abençoaria toda a terra. Hoje nós não praticamos mais isso. Entendemos que não é mais necessário a circuncisão ao 8º dia como um mandamento, ou quando a pessoa se converte, por entendermos que esse sinal visível apontava para algo que foi cumprido em Jesus Cristo. Jesus, pela tradição e por ser judeu, ele circuncidou-se ao 8º dia. Mas Jesus também recebeu o sacramento do batismo, ele foi batizado por João Batista. E por isso, na nova aliança, o selo agora passa a ser esse batismo. E algo maravilhoso é que esse batismo representa a grandeza, a expansão desse reino. Porque não é somente o homem, o macho, que recebe o batismo. As mulheres recebem o batismo. E é por isso também que nós batizamos as crianças, entendendo isso, que é uma continuação desse sacramento da circuncisão. O batismo tem o mesmo significado. É um selo, representa a entrada daquela criança na família da fé, por meio do pacto. Nós acreditamos também que é prometido para todas as famílias daqueles que creem. É uma bênção que se estende a toda a casa. Mas também batizamos as crianças porque entendemos que assim como a circuncisão era, isso não significa, tanto a circuncisão quanto o batismo, que a pessoa é salva. O batismo não salva ninguém. A circuncisão não salvava ninguém. E o que a gente vê ao longo da história bíblica era um monte de gente circuncisa que, na verdade, era incircunciso nos seus corações. E é por isso que o Senhor chamou o povo tantas vezes a circuncidarem os seus corações, a terem corações quebrantados, a terem corações contritos, a terem corações rendidos ao Senhor, muito mais do que um sinal visível, muito mais do que uma água derramada na cabeça, muito mais do que falar aqui na frente dos irmãos, muito mais do que ocupar cargos na igreja. O Senhor quer corações rendidos a Ele. Nada disso adianta se o nosso coração não estiver quebrantado diante do Senhor. Nada disso adianta se o Espírito Santo não atuar na nossa vida e nos quebrantar. O grande eu sou renova a fé do seu povo através de um sinal. Quando recebemos esse sinal, quando recebemos esse selo, somos relembrados da promessa maravilhosa do nosso Deus. É por isso que é tão importante, você que pode, você que já entendeu, você passar por esse momento, você experimentar esse momento, você também trazer o seu filho para ser abençoado também, e rogar ao Senhor as bênçãos sobre a vida da sua família, da sua casa. Mas, em último lugar, nós vemos aqui, nesse texto, que a fé, ela é renovada por meio da graça do nosso Deus. Do verso 15 ao verso 22, o texto nos diz: disse também Deus a Abraão: a Sarai, tua mulher, já não lhe chamarás Sarai, porém Sara. Abençoá-la-ei, e dela te darei um filho. Sim, eu a abençoarei, e ela se tornará nações. Rei de povos procederão dela. Então se prostrou Abraão em rosto em terra e se riu e disse consigo: a um homem de 100 anos há de nascer um filho. Dará à luz Sara com seus 90 anos. Disse Abraão a Deus: tomara que vive Ismael diante de ti. Deus lhe respondeu: de fato, Sara tua mulher te dará um filho e lhe chamarás Isaque. Estabelecerei com ele a minha aliança, aliança perpétua para a sua descendência. Quanto a Ismael, eu te ouvi, abençoá-lo-ei, falo-ei fecundo, e o multiplicarei extraordinariamente. Gerará 12 príncipes, e dele farei uma grande nação. A minha aliança, porém, estabelecê-la-ei com Isaque, o qual Sara te dará à luz. Neste mesmo tempo, daqui a 1 ano, e finda esta fala com Abraão, Deus se retirou dele, elevando-se. As palavras do Senhor não se limitaram aqui a Abraão apenas. O Senhor também tinha uma promessa com a sua esposa, Sara. O nome dela é mudado, significa princesa.
É interessante que, no decorrer da história de Sara, duas coisas, dois fatos, duas marcas que incomodam muitas mulheres estavam presentes na vida de Sara. Primeiro, ela era uma idosa, tinha 90 anos. E segundo, ela era uma mulher estéril, ela não podia ter filhos. Quando o Senhor veio a primeira vez a Abraão e prometeu um filho, eles entenderam que não era com Sara. O filho seria de Abraão, eles entenderam isso, mas não entenderam que essa promessa estava incluindo a sua esposa, a sua família. Mas, meus irmãos, Deus jamais pretende destruir casamento. O plano de Deus não é a infidelidade conjugal. O plano de Deus não é o adultério. O plano de Deus não era destruir aquela família que havia sido constituída. O Senhor mostra que vai abençoar Abraão e a sua descendência, mas por meio da sua esposa, a Sara. A bênção que é prometida a Abraão é prometida à sua esposa, Sara. Reis viriam dela, não de Agar. A partir dela também, famílias da terra seriam abençoadas. De Sara, dessa família, o Senhor preza por isso. Preza pela família. Preza por casamento. E ao ouvir isso, o texto diz que Abraão se prostrou o rosto em terra e riu. Se no começo do texto, quando Deus se revela, o grande eu sou, renovando essa promessa, e Abraão se prostra diante do Senhor em adoração, em temor, aqui ele mostra a sua incredulidade, ele ri. Como assim, Senhor? Minha esposa, ela é idosa, ela é estéril, como eu vou ter um filho com ela? Como ela pode dar à luz a um filho? E Abraão vai replicar aqui ao Senhor: Senhor, faça Ismael viver, é o meu filho. E o Senhor diz: não, Ismael vai viver, mas não é com ele a minha aliança. A minha aliança é com o filho que você vai ter com Sara, é com Isaque, o filho da promessa. Perceba a característica desse descendente: a minha aliança estabelecerei com ele. E a palavra aqui no original para estabelecer, eu vou confirmar por meio do seu filho a aliança que eu fiz com você. O seu descendente vai vir do impossível. Não vai vir do arrumadinho que você fez com Sara e Agar, não. O que nós vemos aqui é o Deus de graça apresentando a sua graça. A graça do Senhor sendo manifestada através da promessa desse filho que viria e veio. E, meus irmãos, quando nós analisamos a história da redenção, contada de Adão até Cristo, nós percebemos algumas características comuns com relação ao nascimento de filhos. Filhos com quem a promessa, a aliança do Senhor com o seu povo é renovada. Todas essas famílias experimentaram da graça de Deus. Todas essas famílias poderiam até tentar dar o seu jeitinho, mas a salvação, o escape, a provisão veio pelo Senhor e não pelos seus métodos. Adão foi criado do barro. Foi formado pelo próprio Deus. Noé com seus filhos foram guardados do dilúvio em uma arca fechada pelo Senhor, dada todas as instruções para ser construída como o Senhor havia ordenado. Isaque, o filho da promessa, veio da junção de um homem idoso com uma mulher idosa e estéril. Esaú e Jacó, filhos de Isaque, nasce de uma mulher estéril. Moisés, que estava condenado à morte, foi salvo em um cestinho. Davi, o grande rei, o rei segundo o coração de Deus, não era o primogênito de sua casa, pelo contrário, era o último. É a graça de Deus se revelando ao longo da história e mostrando que nós devemos confiar nele, não por nossa força,
não pela nossa capacidade, não pelos nossos métodos, não pelo nosso conhecimento, não pelos nossos recursos, mas porque esse Deus, que é o grande eu sou, o Todo-Poderoso, é um Deus gracioso e que provê com graça. Confie no Senhor. Nós chegamos então até Jesus, que tem o seu nascimento de forma extraordinária de uma virgem. Por meio dele, da sua obra, a graça do Senhor nos alcança. A graça de Deus renova a nossa fé, queridos. Saber que não é pelo que fazemos ou deixamos de fazer. Saber que não é pelo nosso conhecimento simplesmente. Saber que não é pela nossa condição financeira, independentemente disso. Mas é a pura graça de Deus que um dia nos alcançou. Esse momento foi especial para Abraão. Especial para a sua família. Depois de um longo tempo de espera, o Senhor dá elementos para que a fé na promessa, na aliança, pudessem ser renovadas. E nessa manhã, meus queridos, olhando para a história de Abraão, olhando para aquilo que ela aponta, para Jesus Cristo, o cumprimento dessa promessa bendita, nós somos chamados também a renovar a nossa fé, a nossa esperança no nosso Salvador. E de clamar também, você que ainda não tem essa fé, não tem essa esperança, não tem essa convicção no Senhor da aliança, no Deus da promessa, a clamar: Senhor, gere fé no meu coração. Senhor, me ajuda a confiar em Ti. Abra os meus olhos, abra o meu coração, para que a minha fé esteja no Senhor. Que Ele nos abençoe, renove a cada dia a nossa confiança e esperança naquilo que Ele já nos deu e que garantiu que certamente cumprirá sobre nós, sobre as nossas vidas, sobre a sua igreja, sobre o seu povo.